Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, é vós geral que está acontecendo, entre vós, um caso de imoralidade, e de imoralidade tal que nem entre os pagãos costuma acontecer. Um dentre vós está convivendo com a própria madrasta. No entanto, estáis inchados de orgulho, ao invés de vestirdes luto, a fim de que fosse tirado do meio de vós aquele que assim procede? Pois bem, embora ausente de corpo, mas presente em espírito, eu julguei, como se estivesse aí entre vós, esse tal que tem procedido assim, em nome do Senhor Jesus, estando vós e eu espiritualmente reunidos com o poder do Senhor nosso, Jesus, entregamos tal homem a Satanás, para a ruína da carne, a fim de que o espírito seja salvo, no dia do Senhor. Vós vos gloriais sem razão. Acaso ignorais que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma massa nova, já que deveis ser sem fermento. Pois o nosso Cordeiro Pascal, Cristo, já está imolado. Assim, celebremos a festa, não com velho fermento, nem com fermento de maldade ou de perversidade, mas com os pães ázimos de pureza e de verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observavam, para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te, e fica aqui no meio. Ele se levantou, e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor, e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva, e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem uma maçã. Por fora, ela parece perfeita, a casca brilhante, a cor vibrante. Mas ao cortá-la, você descobre que o centro está apodrecido. Esta imagem nos convida a refletir sobre as leituras de hoje, que abordam temas desafiadores de integridade, pureza e o verdadeiro significado da santidade. Na primeira leitura, São Paulo aborda uma situação escandalosa na igreja de Corinto. Um membro da comunidade está vivendo em uma relação incestuosa, algo tão chocante que, como Paulo observa, nem entre os pagãos se tolera tal coisa. O que é ainda mais perturbador para Paulo é a atitude da comunidade. Eles estão cheios de orgulho, em vez de entristecidos por esta situação. Este incidente nos força a confrontar uma verdade desconfortável. Às vezes, o pecado se instala no coração da comunidade de fé. Como aquela maçã aparentemente perfeita, podemos apresentar uma fachada de santidade enquanto permitimos que a corrupção cresça em nosso meio. Paulo não mede palavras em sua resposta. Ele exorta a comunidade a entregar tal homem a Satanás. Esta linguagem forte não é um chamado à condenação eterna, mas sim à disciplina restauradora. O objetivo é claro: para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Aqui, Paulo está nos lembrando de uma verdade fundamental. O amor verdadeiro às vezes requer ação firme. Ignorar ou tolerar o pecado não é amor, é negligência. O verdadeiro amor busca a restauração e a cura, mesmo quando isso envolve confronto e disciplina. Mas Paulo não para na condenação. Ele usa esta situação para lembrar a comunidade de sua verdadeira identidade em Cristo. Purificai-vos do velho fermento, para serdes uma nova massa. Que bela imagem! Assim como um pouco de fermento permeia toda a massa, Paulo está dizendo que um pouco de pecado tolerado pode corromper toda a comunidade. Ele continua com uma analogia poderosa à Páscoa judaica.
Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da malícia e da perversidade, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Esta referência à Páscoa nos lembra que nossa santidade não vem de nossos próprios esforços, mas do sacrifício de Cristo. Somos chamados a viver uma vida de sinceridade e verdade, não por medo de punição, mas em resposta grata ao que Cristo fez por nós. Voltando-nos agora para o Evangelho, encontramos Jesus enfrentando um desafio diferente, mas relacionado. É sábado, e há um homem com a mão direita atrofiada na sinagoga. Os escribas e fariseus estão observando Jesus atentamente, prontos para acusá-lo se ele curar no sábado. Aqui vemos outro tipo de fermento que pode corromper uma comunidade de fé: o legalismo rígido que perde de vista o coração da lei de Deus. Os líderes religiosos estavam tão focados em manter as regras do sábado que se esqueceram do propósito da lei: amar a Deus e ao próximo. A resposta de Jesus é magistral. Ele conhece seus pensamentos e, em vez de evitar o confronto, o enfrenta diretamente. Ele faz o homem levantar-se e ficar no meio de todos, tornando impossível ignorar sua necessidade. Então, Jesus faz uma pergunta penetrante. Eu vos pergunto, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la perecer? Com esta pergunta, Jesus expõe a hipocrisia de seus acusadores. Eles estavam dispostos a deixar um homem sofrer para manter sua interpretação estreita da lei. Jesus, por outro lado, demonstra que o verdadeiro cumprimento da lei de Deus sempre resulta em amor, cura e restauração. Então, o que estas leituras nos dizem hoje? Como podemos aplicar essas verdades desafiadoras em nossas vidas e em nossa comunidade? Primeiro, somos chamados a uma honestidade corajosa sobre o pecado em nossas vidas e em nossa comunidade. Não podemos nos dar ao luxo de ser como aquela maçã podre por dentro, mantendo uma aparência de santidade enquanto permitimos que o pecado cresça sem controle. Segundo, somos desafiados a praticar um amor que busca a restauração. Isso pode significar ter conversas difíceis, estabelecer limites saudáveis, ou mesmo implementar disciplina quando necessário. Mas sempre deve ser feito com o objetivo final de cura e reconciliação. Terceiro, somos lembrados de nossa verdadeira identidade em Cristo. Somos uma nova massa, purificados pelo sacrifício de Cristo. Viver em santidade não é um fardo pesado, mas uma resposta alegre ao que Cristo fez por nós. Quarto, somos desafiados a examinar nossas próprias atitudes e práticas religiosas. Estamos, como os fariseus, tão focados em regras e regulamentos que perdemos de vista o coração da lei de Deus. Ou estamos, como Jesus, prontos para colocar o amor e a compaixão acima de interpretações estreitas da lei. Finalmente, somos chamados a ser agentes de cura e restauração em nosso mundo. Assim como Jesus curou o homem com a mão atrofiada, somos chamados a trazer cura, física, emocional e espiritual, para aqueles ao nosso redor. Meus queridos irmãos e irmãs, que possamos ser uma comunidade que reflete verdadeiramente o coração de Cristo. Uma comunidade que não teme confrontar o pecado, mas o faz com amor e com o objetivo de restauração. Uma comunidade que vive na liberdade e na alegria de nossa identidade em Cristo. Uma comunidade que coloca o amor e a compaixão no centro de tudo o que fazemos. Que o Espírito Santo nos guie nesta jornada, nos dando sabedoria para discernir, coragem para agir e amor para perseverar. E que, através de nossas vidas, o mundo possa ver não uma fachada de perfeição, mas a autêntica e transformadora realidade do amor de Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina,
precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.